conseguindo receber as aulas gravadas direitinho. Moto é o que mais tem no meu bairro aqui. Olha quem tá chegando aí, a Luana. A Luana é mó divertida. É mó da hora. Eu dei aula pra Luana lá na aprendizagem comercial. Boa noite, Luana. Você tá bem? Luana Monteiro Pimentel, amiga da Yaya. Então, pessoal, outro ponto também é que esse material que eu estou trabalhando com vocês, assim como aqueles formulários que nós utilizamos, lembra lá que nós começamos a fazer a avaliação da situação de aprendizagem na aula passada? Aquele formulário de solução de problemas, o diagrama de Chikawa, eu já disponibilizei lá no AVA da Blackboard. Eu não sei se vocês têm o hábito de pegar material por lá, mas já tem os arquivinhos tudo certinho. Já está tudo. Se vocês depois tiverem dúvida, não sei se os outros colegas costumam postar os seus materiais por lá. Eu já postei os meus por lá, tudo por data, tudo por sequência de aula. Está bem organizadinho lá o material para vocês, certo? Boa noite, Luana. Tudo bem sim e com você? Tudo jóia. Pessoal, vamos dar sequência na nossa aula então? Ontem, no final da aula, eu desacursei de pagar pé de moleque para vocês, né? Para identificar os riscos lá. Então, dia que eu aparecer na aula física, eu prometo que levo para vocês aí, com muito carinho, com muito prazer. Eu acho que eu não conheço a turma de vocês. Acho que quando vocês começaram, nós estávamos ainda em aula física ou não? Vocês devem me conhecer por corredor, a minha cabeça já não anda lá essas coisas, de repente eu não consegui ter um contato direto com vocês. Mas importa que mesmo aqui no mundo fictício, nós estamos juntos aí nesse momento difícil para todo mundo. Importante lembrar, para abrir a noite aqui, como chave de expectativa, de esperança, é lembrar daquele pensamento bíblico, né? Que diz que aquele que segue gemendo e chorando, levando seus feixes, certamente voltará um dia sorrindo, trazendo seus molhos. É muito importante a gente ter esse pensamento de esperança no nosso coração. Não é o tempo que vai determinar o que eu sou, o que eu serei e o que eu deixei de ser. O que vai determinar aquilo que serei é a minha convicção naquilo que eu acredito. Isso faz toda uma diferença. O mesmo sábio que escreveu isso, um dia ele ousou dizer também, né? Que há tempo para tudo. Há tempo para prantear, há tempo para sofrer. Há tempo para guerrear e há tempo para morrer. Interessante que ele começa abrindo aí o seu contexto filosófico falando de desgraça. Mas ele não termina assim. Ele termina dizendo que é tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de sorrir e tempo de alegrar-se. Tempo de alegria e tempo de paz. Então, assim como não existe a vida toda repleta de alegria, também não existirá a vida toda repleta de tristeza. Uma hora as coisas voltam ao lugar. O que nós não podemos perder é a expectativa da vida e ter sonhos a respeito de nós mesmos, conforme dizia doutor Lair Ribeiro. Aquele que não sonha está morto na vida em que vive. Então sonhe. Sonhando a gente continua tendo esperança. E aí o apóstolo Paulo ele confirma isso quando ele diz que a fé ela produz a paciência produz a esperança e a esperança produz a experiência e a experiência produz resultados. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa ter esses princípios na vida aí e continuar acreditando que aquilo que a gente está fazendo hoje pode ser o nosso sucesso de amanhã. As minhas escolhas, as minhas decisões, elas determinam quem eu serei amanhã. É isso que importa para nós. Vamos lá então? Vamos de
Vamos de aula, senão a gente fica aqui filosofando, falando de coisas da vida, mas é importante, de vez em quando a gente tem uma pílula, né, de motivação, uma pílula de conhecimento. Eu aprendi muito com a vida, já falei para vocês que eu vim de família muito pobre, e a fome fazia parte do nosso contexto. E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, comecei a ter meu carro, um dia aprendi uma lição com um jovem. Eu não esqueço a lição desse jovem de jeito nenhum. Um dia eu estava meio aborrecido da vida, sentado na sarjeta da rua, com a mão no rosto, pensando e refletindo sobre a vida. E veio um jovem com uns cestos de pão na cabeça, e a calça dele, sabe aquelas calças de caçar frango, que vai lá para o meio da canela? Esse menino me passou por mim, ele olhou para mim, mas ele me deu uma lição de moral que nunca mais eu esqueci o que ele falou para mim. Ele disse para mim, olha, eu não tenho preocupação nenhuma na vida, embora não tenha muita coisa na vida. Mas embora não tenha muita coisa na vida, o primordial eu tenho que é alegria. Porque eu não me preocupo o que pensam ao meu respeito e o que eu terei no meu futuro. Eu sou muito visionário naquilo que a Bíblia diz. Por que andais preocupados por aquilo que eis de comer, por aquilo que eis de vestir? Se os pássaros que não plantam nem não semeiam, comem à vontade. Olhe para os lírios do campo. Esse jovem, ele deveria ter uns 15 ou 16 anos, falou isso para mim. Eu confesso que eu aprendi uma faculdade nesse dia. Eu aprendi que a felicidade é um estado de espírito. Não é o que você tem, é o que você é. Porque rico é aquele que é feliz com aquilo que realmente tem e é. Então essas virtudes na vida nos faz tocar a vida de uma forma diferente, principalmente nesse momento onde as pessoas estão isoladas, onde as pessoas estão tristes e, acima de tudo, que eu percebo, desesperançosas. Então bota esperança no coração e vamos para cima, que a vida é bonita, viu gente? Conforme dizia Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e encantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. A vida é bonita e é bonita. Ó, palmas, né, pro pensador. Vamos começar a aula bem aí. Certinho, pessoal? E aí você está perguntando do outro lado aí, né, que hora que vai começar a aula? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Ó, já tem comentário no chat aí. Camila Barbosa, isso aí, Camila. Eu também gosto muito, viu? Ela é essencial. Perfeitamente. Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui aonde nós paramos ontem para a gente fechar o nosso debate a respeito do assunto que nós iniciamos. Nós estávamos falando das atribuições do pessoal que vão nos ajudar a administrar a empresa, né? Do pessoal que vai contornar as questões voltadas para a segurança, voltadas para a saúde, acima de tudo, voltada para a qualidade de vida do ambiente de trabalho. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vê se vai aparecer aí. Opa! Vê se apareceu a minha tela para vocês aí. Nós estávamos aqui ontem, ó. Tudo bem para vocês? Deixa eu começar aqui então. Deixa eu só ampliar a minha janela. Ampliou? Eu disse para vocês que um dos atributos da CIP é a investigação dos acidentes, né? Até alguém perguntou no chat, mas professor, havendo morte, havendo um acidente lá no trajeto, o cipeiro vai para lá para fazer a investigação também? Sim, vai. É parte do escopo da atribuição dele, certo? O que mais que está no atributo do cipeiro? Vamos passar por aqui. Entender quais são as consequências dos acidentes. O acidente, gente, ou a doença ocupacional, ela não é produtiva para a vida de ninguém. Primeiro porque ela produz aí a lesão pessoal, ou seja, a filosofia de que quem entra para dentro do ambiente de trabalho saudável, por obrigação de empresa, por obrigação social, ele precisa voltar para sua casa saudavelmente.
Ninguém deve deixar a sua saúde no campo de trabalho. Hoje eu estava dando aula de departamento pessoal, porque uma das minhas formações é recursos humanos. Eu estava dando aula de departamento pessoal para a turma da tarde e nós estávamos discutindo exatamente isso. Pessoal, pelo amor de Deus, tirem férias, descansem a cabeça, mesmo que não seja para passear, mesmo que não seja para ir para a praia. Tire férias, pelo amor de Deus. Não faça essa besteira de vender férias. Mesmo que seja para você ficar sentado lá na pracinha da sua cidade, olhando o movimento, tomando um sorvete. É o quanto basta. Desligue do ambiente de trabalho, sai dele. Primeiro porque o ambiente de trabalho, ele produz dentro de tantas coisas positivas, ele produz também as suas malésias. E uma delas é exatamente essa questão de produzir as doenças emocionais. Percebe que tem gente que é bitolada em serviço, tem tanta lavagem cerebral na cabeça dele, que ele está num churrasco com você, ele está falando de serviço, está fazendo um passeio lá na praia, ele está falando do setor de serviço do fulano, do ciclano, de quanto recebeu, ele não consegue desconectar, ele não consegue desligar, isso é um problema. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que as lesões pessoais decorrentes do processo trabalhista, elas são perversas para a saúde humana. E elas começam a apontar aí as grandes doenças, principalmente as de cunho pessoal, né? De cunho emocional. As gastrites nervosas, a que mais repercute na pessoa é a gastrite nervosa. Por quê? Porque ela tem uma explicação de cunho psicológico. Quem aqui que já esteve dormindo na sua noite de sono e já teve uns sonhos meio esquisitos? Quer ver um deles? Vou contar para vocês. Aquele um que você está tentando correr do bandido, você corre e nunca escapa. Parece que ele vai te pegar e você não tem força nas pernas. Alguém já sonhou? Já sonhou com isso? Você já viu aquele sonho que você tem que o cachorro pega, não pega e você não consegue escapar? Aquele sonho que você está caindo de uma ponte, de uma altura tremenda? Tudo isso, gente, Eu já, Rogério. lá no nosso subconsciente, e detalhe, viu, gente? Preste muita atenção naquilo que você está sonhando. O sonho nada mais é um indicador, um termômetro do seu subconsciente de algum mecanismo na sua vida. O nosso corpo humano, ele possui um ciclo. E esse ciclo biológico, ele é chamado de ciclo circadiano. Lá do grego, né? Traduzido ciclo circadiano. O que isso significa? Que cada momento da sua vida, cada momento do seu dia, uma parte do seu corpo é responsável por alguma ação. Já perceberam a hora que a gente levanta para fazer as necessidades primárias no banheiro, por exemplo, fazer xixi? Normalmente são 6 horas da manhã, outros são às 5, outros às 7, não importa. Cada um tem o seu reloginho biológico. Assim como fisicamente nós temos um relógio biológico, a nossa mente também trabalha nesse sentido. E esses sonhos são algum indicativo, algum indicador de alguma coisa que o nosso corpo já está sentindo. E essas pressões do ambiente de trabalho, cumprir meta, ter que carregar peso, ter que cumprir horário, ter que obedecer chefe, ter que prestar conta para alguém, ter que emitir relatório, ter que prestar conta ao governo, ter que cumprir prazo. Gente, isso vai adoecendo o trabalhador. Então, essas lesões pessoais, elas precisam ser repensadas com esses programas de qualidade de vida. Pare um pouco, respire um pouco, tire o pé do acelerador. Porque se você não para, o teu corpo te para. E muitas das vezes ele para de uma forma muito perversa, muito dolorida. Pensa nessas pessoas que de repente têm um infarto fulminante. É porque elas nunca pararam para fazer uma leitura do próprio corpo. Noites mal dormidas, né? Pensamentos negativos, rancor. Já disse para vocês que 6 minutos, 5 minutos de aborrecimento na vida baixa a nossa imunidade por 6 horas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Do tipo de gente que nos ofende, do tipo de gente que nos machuca.
E o ambiente de trabalho ele tem muito dentro dessa questão, dentro dessas questões emocionais, porque nós estamos convivendo, nós estamos relacionando. Então, uma parte que trata aí de lesão pessoal, ela é muito séria para nós, tanto no sentido psicológico, quanto no sentido físico. Pensa aí, uma pessoa ir trabalhar e de repente ela voltou sem o dedo, sem o braço, sem uma perna. Isso aí vai ser um impacto a nível emocional e traumático para o resto da vida desse trabalhador. Então a gente precisa ter essa preocupação. O que mais que o acidente ele traz como consequência, e o cipeiro e os envolvidos precisam estar atentos a isso? Perda de tempo. Por que perda de tempo? Se acontecer um acidente, eu vou ter que parar o mecanismo, eu vou ter que parar o pessoal, vou ter que prestar socorro, então vou ter uma parada, vou ter perda de produção. Resumindo, teremos prejuízos. O que mais que podemos ter aí como consequência dos acidentes? Os danos materiais, perdas materiais, porque um processo que envolve aí um acidente de trabalho é natural que haja perda desses materiais no processo produtivo. E a questão que vai envolver a saúde e a vida desse trabalhador para o resto da vida. As mulheres aí que eu digam, pensa aí dentro, opa, pulou uma tela aqui, pensa aí o que é ter um homem dentro de casa para o resto da vida, né? Porque agora ele acidentou lá no ambiente dele e não pode voltar mais para campo de trabalho. Além de que, as outras consequências a título de lesão financeira, quando esse trabalhador tem que afastar pela Previdência Social. Primeiro que o seu benefício já não será mais aquele ganho que ele tinha dentro da empresa. Primeiro porque na reforma previdenciária deram conta de fazer um cálculo agora que traz um sério prejuízo para o trabalhador. Que prejuízo é esse? Antigamente os nossos benefícios eles eram computados em cima da média dos 80 maiores salários que nós ganhávamos. Hoje não mais. Hoje os benefícios são computados em cima de 100%. Ou seja, eu tenho a possibilidade de pegar aqueles salários menores e eles fazerem parte do rol de estatística e eu ter uma perda financeira na hora de eu receber o meu benefício. Pensa lá alguém que assumiu um compromisso de pagar a prestação da casa própria, a prestação do veículo, e agora afastado ele não dá conta mais de cumprir com isso. Então tudo isso é muito perverso, por isso que o cipeiro tem um papel fundamental para que ele trabalhe dentro dessa alcunha da prevenção. O que mais que é de papel do cipeiro? Avaliar a gravidade em detalhes. Nós não podemos fazer vista grossa porque aconteceu um acidente e vai ficar por isso mesmo. Fazer documento por fazer, faz o PPRA aí, faz o PCMSO, faz aí o relatório de investigação de acidente e vida que segue. Não é assim que acontece. Nós temos que trabalhar dentro da alçada prevencionista. Por quê? Para que não ocorra mais. Então esse é um dos detalhes. O que mais que é papel dos cipeiros? Auxiliar na comunicação de acidentes de trabalho, na abertura de CAT, né? Essa análise de acidentes ela envolve isso. E a CAT, nós vamos ver lá quase no fim do curso, que essa CAT aí, ela precisa ser comunicada para os referidos órgãos, um deles é o INSS, e depois nós temos que envolver a família no meio desse comunicado aí, né? E assim que aconteceu o acidente, o que o cipeiro precisa fazer? Primeiro precisa fazer uma reunião extraordinária, conforme eu disse para vocês na aula de ontem. Não ficar só na reunião ordinária. Eles precisam reunir extraordinariamente para discutir esses aspectos aí. Feito isso, alimentar lá aquele mapa estatístico que eu tratei com vocês lá na aula passada, a respeito dos dias perdidos e dos dias debitados. Por quê? Porque eu preciso ter ideia de qual que é a minha taxa de frequência. Ou seja, quantos acidentes estão acontecendo frequentemente? Quantos dias eu estou perdendo em virtude dos acidentes? Isso é papel de cipeiro também. Se eu tiver muito rápido, gente, me segura aí. E aqui está um dos pontos fundamentais, um papel fundamental de envolver o cipeiro e os gestores da empresa, é isso aqui, ó. Campanhas de segurança. Compartilha comigo aí, quem é que já participou disso aqui, ó? Quem é que já participou? Conta para mim como que foi a experiência aí.
Escrever com o mouse é uma benção, né? Quem já participou de uma CIPAT, gente? Compartilha aí. Já participou, Daiane? Já participou, Cláudia? Já participou, Elisa, Diego, Gabriele, Camila, Júlia, Luana? Quem já participou de uma CIPAT numa empresa ou não faz nem ideia do que seja isso? Compartilha conosco aí. Alguém já participou, gente? Vamos lá, manda pelo menos no chat aí. Vocês sabem o que é uma CIPAT? Elisa já participou, ok? Já. Muito bom. E como foi, Elisa? O que foi tratado lá? Assuntos pertinentes à segurança, palestras. Perfeito. Palestras motivacionais relacionadas também ao trabalho, toda a parte de segurança também foi questionado. E você achou que foi produtivo? Muito, muito produtivo. Nossa, a gente interagir dentro da empresa é muito bom. Maravilha. Muito obrigado, Elisa. Além da Elisa, mais alguém participou desse momento, gente? Alguém teve conhecimento do que é uma CIPAT? Chegaram a participar aí, além da Elisa? Tudo bem. Pelo jeito, só a Elisa participou. Então, vejam bem, gente. Essa semana, ela não é facultada, é uma semana obrigatória. Conforme a Elisa coloca aí, gente, a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, hoje o nome até está sendo mudado para, deixa eu compartilhar aqui, CIPATMA. O que é uma CIPATMA? Agora nós estamos envolvendo, além das questões corriqueiras de segurança e saúde do trabalhador, nós estamos envolvendo também as questões a respeito de meio ambiente. Então é tratado tudo numa semana. Qual que é o erro das empresas? Um monte de empresa faz isso, ó. Ele para 2 dias da semana para fazer isso. Não, a norma regulamentadora ela fala que é uma semana. Durante a semana e durante o horário de trabalho. Por que essa semana é importante? Porque é o momento de parar e fazer uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo. Então, dentro dessa semana aí, é tempo de reforçar a prevenção. Em que sentido? Abordar assuntos a respeito de alcoolismo e tabagismo, abordar questões a respeito de acidentes de trabalho e as suas consequências, abordar questões a respeito de questões financeiras. Por que é um momento oportuno da gente trabalhar a questão financeira dentro da empresa? Porque os trabalhadores, na maioria da sua totalidade, aí, não sabem trabalhar com dinheiro, né? Gasta mais além daquilo que ganha. Qual que é a consequência disso? Tudo isso reflete a nível emocional no seu campo de trabalho. Por isso que os acidentes, eles são muito latentes, são muito perversos, porque eles têm diversas fontes, diversas origens. O que mais que se discute lá na CIPAT? Campanhas a respeito do meio ambiente, campanhas a respeito de atitudes seguras, campanhas a respeito de relacionamentos, campanhas a respeito de motivação. Tudo isso é um momento oportuno e a título de sugestão, quando vocês estiverem inseridos dentro do contexto da empresa, vocês também serão inseridos nesse cenário aí. Então, envolva a família. A família do trabalhador é extremamente importante nesse processo aí. Ela entender como a empresa funciona, qual que é o pensamento, qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores da empresa. Essa integração ela é extremamente benéfica para todas as partes, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. O que ocorre na atualidade é justamente o contrário. Algumas empresas elas fazem a CIPAT e elas, além de não envolver todo mundo, ela acaba envolvendo apenas um pequeno setor, enquanto os demais estão trabalhando. Não existe critério, faz o negócio por fazer. A gente precisa entender qual que é a essência da norma, quando ela diz que a CIPAT, em conjunto com os gestores e com o SESMIT, promove essa semana. Então, essa semana é momento de se discutir
e reforçar a questão da prevenção. Falar para o trabalhador, ó, quando você vir trabalhar com a sua bicicletinha, confira lá se o pneu está ok, se o freio está funcionando. Quando você utilizar o veículo para ir trabalhar, tome cuidado com a questão da direção defensiva. Tudo isso é momento oportuno para se debater numa CIPAT. E fazer algo alegre, não fazer algo como mais um peso para o trabalhador. Tem algumas CIPATs que são organizadas aí que o trabalhador, ele fala o seguinte, eu preferia estar trabalhando do que estar aqui. Porque alguém abriu uma tela, um slide lá, falou na cabeça dele, ele cochilou e talvez ele saiu pior do que entrou lá no evento. Então, quando for promover esse evento, pensa lá, coisas que os trabalhadores amam. E não é difícil. Brindes. Não seja uma empresa miserável. Faça lá sorteio de brindes. Valorize o talento. Teve uma empresa que eu fui o gestor aí, eu montei a CIPAT, eu envolvi a família. Teve concurso de talento dos filhos dos funcionários. Pensa no nível de engajamento dessa empresa. Os trabalhadores normalmente são trabalhadores fiéis. Por quê? Porque ele se sente valorizado. Poxa, é muito emocionante para um pai, para a mãe, ver o filho dele lá na empresa desenvolvendo um trabalho artístico. Foi o que nós fizemos lá. O que mais que faça na tua CIPAT? Lanche. Tome cuidado com isso. Dê um lanche bacana para os seus trabalhadores, né? Se possível, empresas que não forneçam almoço para os seus trabalhadores, pelo menos lá no último dia, para ele se sentir engajado, para ele se sentir familiarizado com todos os temas. Premie, ou seja, valorize os trabalhadores com a própria criatividade deles, criando frases, né? Frases para serem sorteadas, valorizando o funcionário que menos se acidentou, que menos entregou atestado nesse sentido, enfim. Existem N técnicas para serem aplicadas nessa semana aí. Mas faça essa semana entrar para a história da empresa, né? Já começa lá colocando um cartaz de divulgação, convide profissionais com experiência, profissionais que possam agregar valor para o teu evento. É dessa forma que acontece, Paty. Mas, professor, precisa ter dinheiro para fazer isso? Não necessariamente. Isso nós chamamos de relacionamentos. Tenha bons relacionamentos com profissionais que a gente consegue isso, inclusive, a 0800. Eu mesmo faço muita palestra para muitas empresas. Falou que é aluno meu que está pedindo, eu vou lá e não cobro um centavo. Porque a gente precisa ter essa missão de transformar a empresa que o aluno trabalha, ajudar, compartilhar. Esse é o nosso papel, de tornar a vida do ser humano um pouco melhor. Certo? Então, esse é um dos papéis da CIPA. E o que pode ser abordado, conforme já disse? Falar a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Parece até besteira isso, mas isso é efeito de norma, ela que pede para falar. Aqui está sendo colocado AIDS, né? Mas hoje possui uma outra nomenclatura, que são as infecções, né? Decorrentes de relações sexuais. Esse assunto precisa ser debatido. Ah, mas isso não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Mas ele respinga lá no ambiente de trabalho, ele pode ter consequências para o ambiente de trabalho. Então, precisa ser tratado, sim. Nós estamos falando da saúde do trabalhador. Momento de falar de câncer da próstata, né? Não ficar preso somente às campanhas relacionadas à CIPAT, mas promover campanhas no decorrer do ano. Chegamos em novembro e vamos falar do Novembro Azul. Por quê? Porque nós temos uma série de trabalhadores que eles têm receio, eles têm vergonha de procurar um médico. Mas a partir do momento que eles começam a saber e discutir a realidade de um câncer prostático, ele passa a ter uma visão diferenciada. Falar a respeito do câncer de mama, isso é outro fator importante, selecionar as mulheres, levar lá uma profissional. Gente, tem um grupo aí, o SESI, eles fazem um trabalho maravilhoso e praticamente é 0800, viu? Para quem quer fazer um trabalho bacana, até bem pouco tempo, eu não sei se ainda trabalham dentro dessa modalidade. Mas eles vão a 0800 para dentro das empresas,
tem grupo de psicólogos, grupo de médicos, grupo de enfermeiros, eles fazem palestras, eles fazem, por exemplo, tem dentistas, fazem avaliação odontológica, tudo isso e ainda emite um relatório para as empresas. Então, eu querendo envolver a parceria, eu consigo fazer um trabalho diferenciado, né? Isso é muito importante, isso é muito produtivo para as empresas, correto? Então, isso daí é um dos atributos da CIPAT, da CIPA, aliás. Mas o papel fundamental do CIPEiro está aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta novamente aqui e falar a respeito desses camaradas aqui. Esses riscos ambientais aqui, ó, por definição, eles têm a seguinte definição aqui, ó, são considerados capazes de causar danos à saúde do trabalhador. A legislação determina que os agentes nocivos devem ser eliminados ou confinados no ambiente de trabalho. E nós vamos ter uma classificação, seguindo exatamente essa cor, de que os riscos no ambiente de trabalho eles são catalogados por risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. A Elisa deve estar cansada de trabalhar com isso, não é, Elisa? Todos os dias você tem esse cenário na sua frente, sim ou não? Sim, verdade. Então, quando eu tenho o conhecimento desses riscos e os agravos deles, que eles promovem para a saúde do trabalhador, fica mais fácil praticar prevenção e qualidade de vida no ambiente de trabalho. De que forma? Reconhecendo, por exemplo, o risco físico, ruído. O que o ruído ele é capaz, gente, de produzir de agravo para a saúde do trabalhador? Primeira doença que ele pode produzir, deixa eu voltar aqui, lá na frente eu vou falar um pouco mais a respeito dele, daí eu falo do agravo de cada doença, de cada agente de risco. Então, o grupo que pertence ao grupo físico são ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, frio, calor, pressões anormais, umidade. Alguns dos riscos, dos agentes de risco. Mas é importante a gente conhecer que esses riscos, eles são normatizados, eles estão previstos lá na NR15, através dos seus 14 anexos lá. Importante a gente lembrar o que cada agente de risco desse promove para a saúde. Eu acho que aqui na frente vai falar. E aí nós temos os riscos químicos. O que são os riscos químicos? Aerodispersóides. O que é um aerodispersóide? Aquele que no ar ele consegue se dispersar, seja através de poeiras, seja através de fumos, seja através de névoas, neblinas, gases, vapores, fumaça, poeiras, enfim. Pensa aí num trabalhador que trabalha constantemente com gesso. A cidade de Conceição dos Ouros é conhecida como a cidade do pó. Por que cidade do pó? Porque trabalha muito com gesso e polvilho. Pensa aí no risco que isso representa para a saúde dos trabalhadores. Um dia, inclusive, eu estava indo dar aula, eu fiquei com tanto dó, quando a aula ainda acontecia em formato físico, né? Eu estou passando logo de manhãzinha por uma carreta e tinha como se fosse dois bonecos, um sentado de um lado, outro do outro. E é comum, né? Lá na pista a gente vê aqueles bonecos da Michelin. Foi engraçado, mas que tamanho de boneco? Será que produziram uns bonecão tão grande assim? Gente, quando eu fui tomar sentido, observar melhor, eram dois trabalhadores, um sentado de um lado, outro sentado do outro, indo lá entre o cavalo e a carreta. Eles estavam sentados lá. Primeiro, grande risco de ir sentado lá. Segundo, é que tinha tanto pó do pé na cabeça que não mostrava direito o rosto do trabalhador. Eu confundia com boneco. Então é perversa essa exposição, é perversa essa atividade desses trabalhadores. Né? Então, esses são os riscos químicos. E os riscos biológicos? As bactérias, os vírus, os protozoários, os fungos, as parasitas, tudo isso faz parte do ambiente do trabalhador. Os riscos ergonômicos, né? As posturas inadequadas, a qualidade de pega dos materiais, a repetitividade, a monotonia,
Tudo isso faz parte do processo dos riscos ergonômicos. E nós temos também um grupo dos riscos de acidentes, provocados por arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de risco. Então, tudo isso faz parte dos riscos ambientais envolvidos no processo. E é interessante nós observarmos esses fatores de influência aqui. Primeiro que eu levo em consideração essa questão aqui, de sensibilidade individual. Por que a sensibilidade individual é extremamente importante dentro desse cenário? Porque você pode olhar para mim e dizer assim, o meu pai fumou uma vida inteira e não morreu vitimado de câncer pulmonar. O que isso implica para mim? A susceptibilidade individual que ele tinha, ou seja, a resistência interna que ele teve, o que não é igual para todos. Meu irmão bebe cachaça que é um doidado, portanto nunca desenvolveu uma doença do cunho da ingestão da cachaça. Por quê? Porque ele tem resistência interna muito forte. Uns podem enxugar 1 litro e ir embora dirigindo. Outros podem tomar meia dosinha e já tombar. Isso nós chamamos de resistência interna, susceptibilidade individual, né? O que faz a influência para a saúde do trabalhador? A natureza do risco. Se ele é agressivo, se ele não é, se ele é líquido, se ele é sólido. Tudo isso faz a diferença. A concentração, se ele tem a concentração alta, uma concentração baixa, a intensidade, quanto tempo o trabalhador fica exposto a esse risco, e as vias de ingresso no organismo, principalmente quando nós falamos de produto químico. Como que um produto químico ele agride o trabalhador? Através da via respiratória, através da via cutânea e através da via digestiva. E aí você passa lá na fazenda do tio que está plantando lavoura de morango, é comum a gente ver o trabalhador com máscara, mas não é comum ver ele com luva. Ele está sendo agredido da mesma maneira. É comum a gente ver o trabalhador com máscara e com luva, mas não vê ele com óculos de segurança. Então ele está sendo contaminado da mesma maneira. Por quê? O agente agressivo contamina, principalmente a nível químico, contamina o trabalhador pela via respiratória, pela pele e pela via digestiva. Mas ninguém vai beber produto químico. E aquele trabalhador que ele trabalha com pinturas, trabalha com produto químico, e você não dá o treinamento para ele que enquanto ele estiver manipulando o produto químico, ele não pode fumar, ele não pode comer, enfim, porque fazendo assim, ele está fazendo ingestão indireta de produtos químicos. Então, esses fatores de influência são importantes estudar no ambiente de trabalho. Outro papel fundamental do cipeiro, vocês já chegaram a ver isso aqui fixado numa empresa, gente? O que é isso aqui? Respondam para mim o que vocês entendem a respeito dessa planta que está aparecendo para vocês aí. Vamos lá, Daiane, você já viu isso? O que isso representa para você? Cláudia, quem já viu aí? Compartilha comigo. Gabriela, tem até aí, Gabriela e Gabriele. Daiane, você não recorda, certo? Por que você está lascada, ô Tati? Compartilha conosco aí. Quero entender por que você está lascada. A Tati colocou aqui, estou lascada. Em qual aspecto aqui, Tati? Você trabalha com produto químico? Compartilha aí. Só para a gente ter uma ideia. Eu já vi já, Rogério. O Marcelo que está falando? Isso aí, Marcelo. Isso aí. Isso aqui é o famoso mapa de risco. E ele é obrigatório, viu, gente? Mapa de risco ambiental ele é produzido pela CIPA. Como que ele funciona? O cipeiro ele vai lá em campo, ele identifica os riscos, por isso que cada círculo desse aqui, ele tem uma cor. Cor verde representa risco físico. Cor vermelha representa risco químico.
Cor marrom representa risco biológico, cor amarela representa risco ergonômico e a cor azul representa os riscos mecânicos ou de acidentes. O que o cipeiro ele vai lá no ambiente de trabalho, ele vai avaliar esses riscos, ele vai identificar esses riscos e vai fazer uma representação gráfica dessa maneira. E nessa análise do cipeiro, ele vai avaliar a seguinte condição: se aquele ambiente possui um risco pequeno, se possui um risco médio ou se possui um risco grande. E assim ele vai colocando os círculos de acordo com a gravidade e intensidade dos riscos. E vai pintando esses círculos de acordo. Vamos imaginar que o cipeiro, nesse ponto aqui, ó, da fábrica ou da loja, ou da onde é que seja, ele encontrou aqui um risco de ruído muito intenso, faz muito barulho. Que cor que ele vai pintar esse círculo aqui? Ele vai pintar esse círculo na cor verde. Nisso, os trabalhadores já estão atentos e entendendo que nesse ambiente aqui existe um risco grande de ruído. Portanto, eles deveriam estar protegidos. O cipeiro, o grupo da CIPA foi lá na cozinha e viu que manipula um produto químico à vontade, hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária, né? Tem à vontade. Ele vai desenhar um círculo grande aqui e vai pintar esse círculo de vermelho, para que todos os trabalhadores fiquem atentos, entendendo que nesse ambiente aqui, ó, existe risco químico grave e iminente aqui para a exposição dos trabalhadores. Mas vamos imaginar que ele chega num ambiente, aí ele tem um amontoado de risco, além do químico, físico, ele ainda tem um risco ergonômico. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse círculo, ele vai avaliar se esse risco é grande, pequeno ou grande. Vamos imaginar que ele imaginou e ele observou que o risco ali é médio. Ele vai fazer um círculo e ele vai dividir esse círculo nos riscos existentes no ambiente de trabalho. E cada partezinha dessa aqui, ó, ele vai pintar de uma cor. Então, se ele encontrou ruído, ele pinta essa parte de verde. Se ele encontrou risco químico, ele pinta essa parte de vermelho. E se ele encontrou risco ergonômico, ele pinta essa parte aqui de amarelo. É uma forma, gente, de demonstrar para os trabalhadores os riscos existentes no ambiente de trabalho. Isso aí é um atributo do cipeiro fazer esse mapa de risco. Ele pode fazer pela planta total ou ele pode fazer por setor. Lembrando que isso é obrigatório aonde estiver CIPA. Aonde tem CIPA é obrigatório ter o mapa de risco, certo? Professor, na minha empresa tem CIPA e não tem mapa de risco. Você está prontinho para levar uma multa, né? Porque isso é obrigatório. Vocês entenderam, gente, para que serve aí o mapa de risco? Ficou claro para vocês? Então, essa representação gráfica é uma atribuição do cipeiro, certo? Essa parte de primeiros socorros, o cipeiro ele acaba sendo treinado, eu não vou entrar no mérito disso, vou passar rápido aqui, porque lá no ambiente de trabalho, independente do número de trabalhadores, precisa ter alguém que saiba praticar um primeiro socorro, viu, gente? Isso é previsão legal. Então, aonde tem trabalhador envolvido, nós precisamos treinar os nossos trabalhadores relativo à questão dos primeiros socorros. Tudo bem por enquanto? Estão compreendendo aí o que eu estou debatendo aqui? Se cair isso lá na provinha lá, tá sossegado? Se eu perguntar lá o que é um mapa de risco, porque daqui uns dias nós vamos fazer uma avaliaçãozinha a respeito desses assuntos aí. Tudo bem para vocês, gente? Deixa eu só voltar aqui, porque eu fiquei de explicar para vocês e acabei que não explicando. Quero ver se vai aparecer na próxima tela aqui. Eu já volto lá. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Deixa eu voltar lá naquela tela lá, porque
Vocês vão aprender algumas coisas aqui agora que vai gerar preocupação. E a gente precisa estar atento no nosso ambiente de trabalho, inclusive dentro da nossa casa, quanto aos riscos físico, químico, biológico e de acidentes. Deixa eu voltar nesses camaradas aqui primeiro. Olha o que o ruído traz de prejuízo para a saúde humana. Primeiro, ele pode trazer lá estresse, cansaço, dores de cabeça, zumbido, desmotivação, mas aí entra dentro da cadeia das doenças ocupacionais. O ruído ele pode trazer perda auditiva temporária ou permanente, problemas do coração, ele pode provocar infarto fulminante. Nas mulheres, ele pode provocar atraso no período menstrual. Nos homens, ele pode provocar impotência sexual. Então, sabe esse foninho de ouvido que você coloca no ouvido aí e senta o som na última aí? Ou então compra aquele gol bola, né? E bota o pancadão lá para moer? Então, amigo, você corre o risco, e isso é comprovado clinicamente, corre o risco de ficar impotente. Por quê? Porque o nosso ouvido, se você estudar a anatomia do ouvido humano, ele é conhecido inclusive como oficina, né? Porque tem todas as peças lá dentro. Ele tem bigorna, ele tem martelo. Mas dentro desses componentes do ouvido humano, da anatomia, nós temos pequenos pelos, conhecidos como silos sensoriais. O que esses pequenos pelos eles fazem? Quando eu falo a palavra Rogério, por exemplo, há uma vibração sonora e um pelinho desse ele toca no outro. E ele vai formando, ele vai transformando a minha comunicação em código. Ele pega o R que bate no O, forma o R, O. E assim ele vai transformando um som em comunicação. Pensa lá, quem joga futebol aí sabe, o Marcelo deve ser bom de bola, sabe o que eu estou falando. Marcelo, quem mais que está aí? Diego, quem gosta de jogar futebol. Qual que é o lugar do campo que é o lugar mais desgraçado que tem para jogar? É onde o goleiro fica, concorda comigo, Marcelo? Concorda, Diego? Aonde o goleiro fica, ele fica sapateando num único espaço, a grama morre. Pode ver que aonde o goleiro fica é um peladão só. Tem as meninas aí também, pode ser que tem menina que gosta de jogar um futebol, né? Observe lá no campo para você ver. O campo, o lugar mais prejudicado do campo de futebol é debaixo da trave dos goleiros, porque eles ficam pisoteando no mesmo espaço. E é assim que acontece com o nosso ouvido. De tanto ele levar pancada de som, ele acaba aqui fazendo com que esse gramado morra. E é ele que é o responsável pelas transmissões neurosensoriais, daquilo que sentimos. Pode observar, quando você está tendo algum ataque, algum desgaste, a nível de perda auditiva, quando você está tendo estresse demasiado, pensa lá aquele camarada que vai assistir Jornal Nacional, ou a novela, ele começa a cochilar. Quando ele começa a cochilar, ele começa a dar uns coices. Você já viu quando a gente sem querer dá uns coices do lado? Alguém já teve esse sentimento? Isso é um indicador do seu organismo que você esteve exposto a uma condição estressante. Isso é um indicativo. Quem já teve, não sei se vocês estão olhando, estão conseguindo enxergar minha câmera aí? Só fala para mim se sim ou não. Vocês estão enxergando meu rosto aí ou não? Vou mostrar um sentimento que acontece muito quando a pessoa está sendo prejudicada. Deixa eu tentar tirar meu óculos para mostrar melhor aqui. Quem é que já esteve sentado no sofá, ou conversando com o outro, fica até com vergonha, que o olho fica assim, ó. Aquela piscadeira, sem você ter controle sobre ela. Alguém já teve esse sentimento? Isso aí, gente, é um indicativo de que eu estive exposto a um ambiente ruidoso ou estou exposto a um ambiente estressante. Você olha no teu braço, o músculo do teu braço começa a pular. Já tiveram esse sentimento? Então isso aí é exposição a agente agressivo. E o ruído ele promove isso para os trabalhadores, para as mulheres atraso no período menstrual e para os homens impotência sexual
e além de outras doenças como ataque cardíaco. Por quê? O limite que nós podemos estar exposto, o máximo que nós podemos estar exposto é 85 decibéis. Isso para um trabalhador de chão de fábrica, considerado ruído estressante. E para vocês, administradores, quanto de ruído vocês podem estar expostos? Fala para mim aí. Quanto que vocês acham que vocês podem estar expostos, gente? Faz nem ideia? Responde no chat aí. Quanto que vocês podem estar expostos por dia de ruído? Qual que é a intensidade? 70? Quase lá, Marcelão. Nós podemos estar exposto, para vocês que trabalham na área administrativa, o limite é esse aqui, ó, 65 decibéis. Passou perto, Marcelo. Por que 65? Porque tem uma norma que fala isso, a NBR 10152, ou 10151. Ela vai dizer que ambientes, e a própria NR17 ela vai dizer a respeito disso. Ambientes onde exijam concentração, o máximo de ruído que pode chegar lá é 65. Acima disso, traz perturbação para os trabalhadores. O ruído da minha voz que está chegando para vocês via microfone aqui, ela já está em torno de 73 decibéis. Então percebe que ficar falando na cabeça do sujeito o tempo inteiro, ele traz perturbação, ele não traz resposta, ele não traz ganho, porque gera confusão, gera estresse. Então o nível de ruído para os administradores, se você trabalhar num ambiente onde o nível de ruído está acima disso daqui, você já está trabalhando num ambiente onde ele traz desconforto para a sua saúde. Ele não vai te deixar surdo. O que vai te deixar surdo é acima disso aqui, ó. Certo? Porém, ele vai trazer grandes prejuízos para a sua saúde. Certo? Perguntas? Pode perguntar aí. Outro agente que existe lá no ambiente de trabalho, e esse vocês estão expostos todos os dias. Radiação não ionizante. De que horas a que horas eu não posso tomar sol, gente? Fala para mim aí. Tá só o Marcelo participando. Vamos lá, gente, participa da aula aí. Que horas a que horas vocês são proibidos de tomar sol? Principalmente o pessoal aí de pele clara, pele branca. Das Meio-dia 10 às 4? Vamos lá, agora por vez. A Camila, fala Camila. Das 10 da manhã até as 3 da tarde? Vamos lá, das 10 da manhã às 3 da tarde, o Diego disse. Qual horário, Diego, que você havia colocado? É o Diego, quem que falou junto com a Camila? Luana, de que hora você não pode tomar sol, Luana? Fale para nós, cadê a Luana Pimentel? Responde no chat, Luana. De que horas nós temos que nos preservar do sol? Luana, cadê você? Vamos lá, gente. Conforme colocou a Camila aí, né? Das 10 às 3 ou das 10 às 4. Essa era uma ideia que a gente tinha. E assim, gente, não é de todo prejuízo tomar sol, não, porque nós precisamos de vitamina, certo? Vitamina D. Então, tomar sol ele é benéfico para a saúde, mas não acima do limite tolerável. Então, as pessoas que estão expostas à radiação não ionizante, elas não devem estar expostas a esse tipo de radiação das 6 da manhã às 18 horas. Por quê, gente? Principalmente as pessoas de pele clara. Inclusive, para nós estarmos debaixo dessa lâmpada, hoje mudou muito o conceito de lâmpada, né? Nós usamos muita lâmpada de LED, mas aquelas lâmpadas fluorescentes, a gente já deveria estar usando um creme de proteção, no mínimo, fator 15. Por quê? Porque a radiação não ionizante, ela tem a capacidade de penetrar na epiderme e trazer os prejuízos
consideráveis para a nossa saúde. Primeira coisa errada que nós fazemos com os trabalhadores, ou então conosco mesmo, é comprar um EPI que ele não tenha CA. Ou nós mesmos, quando a gente está meio afim de comprar um óculos de sol e não quer gastar muito, a gente vai lá na barraca do camelô e compra um sem tomar o devido cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes ele não vem com a proteção UVA. Tá vendo essa bolinha que você tem nos olhos aí? Que o pessoal chama de menina dos olhos? Isso aí não é exatamente uma bolinha, isso aí é um furo. É um buraco que sai desde os teus olhos e vai lá no cerebelo, vai lá no centro do cérebro. Porque tudo aquilo que nós enxergamos na vida, nós enxergamos de cabeça para baixo. Então o nosso cérebro ele faz a conversão e coloca a imagem de cabeça para cima, olha que interessante. Só que essa bolinha dos nossos olhos aí, na medida que você coloca um óculos que ele não foi programado para ter proteção UVA, ele vai potencializar o risco. De que forma? Ele vai abrir mais a menina dos olhos. Nisso, a radiação ionizante ela vai penetrar lá no profundo dos teus olhos e vai produzir as doenças aí, como catarata, né? E as demais doenças. A mais marcante é a catarata. Então, essa questão de comprar óculos que não tem essa nomenclatura de proteção UVA, ou seja, ultravioleta, radiação ultravioleta, você corre o risco de ficar cego utilizando um óculos qualquer. E assim os trabalhadores que se expõem, agora já entrando dentro da questão do EPI, que todo empregador é obrigado a dar, inclusive para aqueles que trabalham a céu aberto, esse óculos escuro ele tem justamente essa função de proteger o trabalhador da radiação não ionizante. Olha aí no dorso da tua mão aí. Se tiver umas manchas de café, não confunda com sarda, viu? Mancha de café. Isso é um indicador que você já está sendo agredido pela radiação não ionizante. E à medida que essa agressão ela vai ficando mais potencializada, nós podemos transformar isso num câncer de pele. O câncer de pele, quando ele, na sua concepção da fase agressiva, ele não tem cura. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, infelizmente, hoje, por questão de mudança climática, das 6 da manhã às 18 horas, nós não deveríamos estar sem proteção. Seja o uso de camisa de manga longa, seja o uso de boné com aba larga, seja com o uso de creme de proteção, tudo isso faz parte do aspecto da proteção. Pressões anormais não é muito comum para nós aqui, são aqueles mergulhadores que trabalham lá no mar, ou então aqueles que trabalham em galerias, estão expostos às pressões anormais. Umidade é uma atividade muito comum dos trabalhadores, principalmente aqueles que trabalham lá na agropecuária, plantações de arroz, criação de peixes, crustáceos, né? Trabalha em contato com água direto. Nas indústrias, pessoal que trabalha com lavagem de peças, impostos de combustíveis, trabalhadores que trabalham no lava rápido. O que a umidade traz como prejuízo para o trabalhador? Dermatites e dermatoses de pele. Essas rodinhas de gato que muitas das vezes aparecem no nosso corpo aí, ou ela tem uma ordem emocional, ou ela tem uma relação com a exposição de umidade. Trabalhador trabalhando com o pé e umidade o tempo inteiro, com as mãos. Percebe que quem trabalha com água o dia inteiro, se ele utilizar luva nas mãos, na mão mesmo é capaz de produzir chulé. Por quê? Porque há ali uma proliferação de bactérias, porque contribui com umidade e calor. Então, esse trabalhador ele começa a ter problema. Além de dermatoses e dermatites de pele, ele pode ter problema de ordem respiratória, pneumonias, pneumoconioses e por aí afora vai. Aqui nós temos um outro agente agressivo no campo de trabalho, que é a radiação ionizante. Ela é muito encontrada dentro de indústrias, principalmente automobilísticas, né, onde se tira a radiografia dos motores dos carros, e dentro de hospital, ambiente de saúde. A radiação ionizante
Quando os trabalhadores não utilizam os EPIs, conhecidos como EPIs pumbríferos. O que é um EPI pumbrífero? É aquele que é feito à base de chumbo. A radiação ionizante ela é capaz de trazer mutações para os trabalhadores. E uma dessas mutações são exatamente os cânceres aí que nós conhecemos. Um outro agente existente dentro da ordem do risco físico é a vibração. O que a vibração ela traz para os trabalhadores? Elas podem gerar para os trabalhadores gastrites, labirintites. Onde é que está presente a vibração? Motorista. Motorista de caminhão, motorista de ônibus, motorista de trator, tratorista, patroleiro, aqueles que operam patrol. Vibração de mãos e braços, para quem trabalha com uma lixadeira o dia inteiro nas mãos. Para quem trabalha com uma perfuratriz, para quem trabalha com martelete pneumático. Tudo isso produz vibração. E a vibração ela traz riscos à saúde consideráveis. Uma delas é conhecida como síndrome de Dupperkine. Síndrome de Kimbok. O que é síndrome de Kimbok, gente? De tanto ter vibração aqui, passa a não ter mais circulação de sangue. A mão do trabalhador, o dedo do trabalhador, ele começa a apodrecer. Tem necrose aqui, Ele perde a mão por conta disso. Olha quantos riscos nós temos dentro do ambiente de trabalho. Então, a vibração ela produz isso. Além da surdez, conforme o ruído aqui. Frio. Aonde é que nós encontramos a exposição ao frio? Dos trabalhadores que trabalham em câmaras frias. Fábrica de sorvete, frigoríficos, tudo isso tem exposição ao frio. Então, o frio ele pode produzir hipotermia, congelamento das partes extremas. Pode acontecer queimadura de pele, pode acontecer má circulação e a pessoa ter necrose de pele, ou seja, perder um membro do corpo relativo à exposição exacerbada ao frio. Nós temos exposições ao calor, e é o que mais acontece. Profissionais que trabalham frente ao calor, pizzaiolo, cozinheiras, operadoras de caldeiras, operadoras de fornos, trabalhadores a céu aberto. O que o calor ele pode trazer como consequência? Pode trazer as síncopes do calor. Síncopes do calor é conhecido como desmaio, desidratação, problemas circulatórios. Tudo isso o calor produz nos trabalhadores. Toda vez que eu estou exposto acima do calor, eu tenho menos reflexos. Se eu tenho menos reflexos, eu tenho problemas com acidentes de trabalho. E aqui nós temos um pecado capital, não sei se vocês já viram isso. Eu morro de dó quando eu vou fazer uma perícia em cozinha industrial. Aquela cozinheira, ela está fazendo exatamente esse papel aqui, Ora, ela está mexendo na panela, ora, ela está indo lá no freezer buscar carne congelada. Já viram essa situação, gente? O anexo 3 da NR15 diz o seguinte: para cada ciclo de trabalho, ela precisa ter um período de descanso. Dependendo da intensidade do calor, ela precisa trabalhar 45 minutos e descansar 15. Dependendo da intensidade do calor, ela precisa trabalhar meia hora e descansar meia hora. Então, já perceberam a quantidade de prejuízo? Quem que faz isso, gente? Ninguém faz isso. Então, isso daí, essa trabalhadora, ela está tendo problemas seríssimos para a saúde dela, quando ela não consegue fazer essa climatização. O que é fazer climatização? Sair da fonte do calor e ter um período de descanso. E normalmente não existe essa pausa psicofisiológica para os trabalhadores lá. Vocês estão compreendendo a minha linguagem aqui, gente? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém trabalha com calor aí? Tem algum parente que trabalha com calor? Inclusive, quem trabalha exposto ao calor e não recebe nenhuma proteção, é de direito dele receber 20% de adicional de insalubridade. Certo? Deixa eu seguir minha aula aqui. Produtos químicos.
Deus, quando nos fez numa perfeição tremenda, né? Por que você acha que você tem pelos no nariz? Duas coisas interessantes para ser discutida. Nós temos pelo no nariz e cera no ouvido. Você já viu as pessoas como limpam o ouvido? Elas colocam o cotonete lá e parece que quer arrancar o miolo. Gente, a cera do ouvido é para permanecer lá, viu? Só quando há um acúmulo muito grande que daí você precisa ir lá, porque daí ela transformou em sistema petrificado, ou seja, ela petrifica. Aí ela traz desespero para quem tem. Caso contrário, o cotonete é somente para limpar a sujeira da orelha externa e não do buraco do ouvido. Por quê? Porque a cera, quando criança, eu tenho certeza absoluta que você já fez isso. Alguém já experimentou comer um pedaço de cera, gente? Fala aí, pode revelar aí, ninguém vai zoar você não. Alguém já experimentou? Quem experimentou vai saber que ela é amarga, né? Ela parece um fel. Por que ela tem esse gosto amargo? Esse gosto forte? Justamente para evitar que entre bactérias nos nossos ouvidos. Assim acontece com o pelo do nosso nariz. Os cilos nasais, o pelo do nosso nariz, é para ele reter partículas até 0,2 ou 3 microns. É a unidade de medida de uma partícula de poeira suspensa no ambiente aí. O que for além disso, ele vai atravessar os pelos e vai parar lá no pulmão. Isso nós chamamos de pneumoconiose. Já viram aquele trabalhador que ele trabalha o dia inteiro em frente à poeira? De tarde ele leva o dedo no nariz e arranca aquele lasca de tatu? Por quê? Porque até 0,2 ou 0,3 microns ficaram retidos no nariz. A partir disso, ele foi alojar no pulmão. Quando ele aloja no pulmão, o pulmão faz a seguinte leitura. Sempre vai funcionar dessa seguinte maneira. Esse hospedeiro não nos pertence. Ele é um corpo estranho. Então, o nosso nariz, o nosso pulmão, aliás, ele tenta devolver isso, ele tenta expulsar. Então, quando o trabalhador ele está constantemente chupando sorvete, já viram? Aquele cara que passa o tempo inteiro perto da gente com aquela coriza no nariz e assim, ó. Isso significa que alguma coisa de estranho já está no seu pulmão. O pulmão está querendo devolver isso. Mas como ele é partícula, ele é um aéreo dispersóide, ele finca. Por isso que no Brasil foi proibido instalação de caixa d'água de amianto. Por quê? Porque aquela poeira de amianto, quando o trabalhador inala ela fica no pulmão. Quando ele finca no pulmão, o pulmão tenta devolver ele. Como não consegue, ele entra dentro da filosofia. Se nós não podemos com o nosso pulmão, nós vamos unir ao nosso inimigo. Isso significa que ele vai fagocitar o corpo estranho, ou seja, como se fosse uma ostra. Ele engloba. Só que aí que começa o problema para o trabalhador. Qual que é o problema que acontece com o trabalhador? O pulmão dele começa a parecer uma lata de concreto. Pensa naquela laje que você bateu e não lavou a lata. O pulmão dele começa a endurecer. Então ele começa a sofrer de dispneia, dificuldade respiratória. E ele vai morrer por insuficiência respiratória. Isso nós chamamos de pneumoconiose ocupacional. Por quê? Porque nunca educaram esse trabalhador a usar uma máscara. Quem tem pai pedreiro aqui na turma aí? Um parente que é pedreiro? Manifesta aí, por favor. Levanta a mão aí. Eu tenho, professor. Então, avisa seu papai que ele tem que utilizar máscara respiratória. Por quê? Porque ele trabalha com um agente agressivo muito perigoso. E o pessoal não dá conta disso. Que é a areia. A areia ela tem uma propriedade chamada sílica livre. O que é sílica livre? Aquela partezinha que parece um diamante. Não sei se vocês já viram. A areia ela divide entre sílica livre e amorfa. A amorfa ela não é tão prejudicial, mas a sílica livre ela é extremamente prejudicial para a saúde humana. Por quê? Porque ela é formato quartzo. Quando você joga ela para cima, a amorfa cai rapidinho e a sílica livre ela fica dispersa no ambiente.
O trabalhador ele respira isso e isso vai aos poucos fincando no pulmão dele. Esse trabalhador, quando chegar a uma determinada idade, o pulmão uma vida inteira lutou para expulsar esse fenômeno. Quando ele não conseguiu, ele fagocitou. Aí está uma pneumoconiose ocupacional. Esse trabalhador vai morrer com insuficiência respiratória. É o mesmo caso do pulmão de um fumante. Talvez mais agressivo ainda, porque ele mata mais rápido. E já que nós falamos em pedreiro, o pedreiro ele tem um hábito, né? Não sei se vocês já viram, principalmente quando ele está fazendo engradamento de uma casa. Ele pega um prego, coloca na boca para martelar o outro. Alguém já viu essa cena aí, gente? Isso é muito comum. Isso é conhecido como doença de sapateiro. O prego ele é rico em chumbo. E toda vez que eu coloco prego na boca, eu estou ingerindo chumbo para o sangue. E aí esse pedreiro também ele vai ter uma outra doença chamada saturnismo. Como que se processa essa doença? Essa doença o trabalhador ele começa a emagrecer de forma muito rápida e começa a colocar sangue por vão dos dentes. Por quê? Porque está tendo uma contaminação muito forte de chumbo. Então, cuidado com os nossos pedreiros aí. Os nossos pedreiros, quando cortam pisos, levanta aquela poeira é chamada de talcose, talco. Aquela talcose ele vai contaminar o pulmão do trabalhador e vai promover também uma pneumoconiose. Pessoas que têm parentes que trabalham em fábricas de tecidos. Já entrou numa fábrica de tecido onde tem aquelas películas voando no ambiente? A pessoa que trabalha com fábrica de tecido e não usa uma máscara de forma adequada, ela vai desenvolver uma pneumoconiose chamada bicinose ocupacional, ou seja, oriunda da poeira do tecido. Quem trabalha em lavoura, colhendo trigo, cana, moendo cana, né, cereais, ele está inalando uma poeira chamada fibrose, que vem de fibras. Também é o mesmo caso. E aí nós temos outros fatores aqui, químicos, que não estão atrelados aqui, mas é comum que boa parte dos trabalhadores trabalham com esse material aqui, ó. Graxa, óleo, enfim, hidrocarbonetos. Esses produtos são cancerígenos, viu, gente? Ah, professor, mas por que está no mercado, então? Está no mercado porque inventaram um tal de EPI, que é justamente para esse trabalhador não ter contaminação. E eu já cheguei em empresa onde o trabalhador, vocês já devem ter assistido isso, principalmente mecânico, que trabalha com graxa, ele trabalha o dia inteiro com graxa, de tarde ele lava as mãos com gasolina. Vocês já viram isso? Quer ver outro negócio mais sério, que é o que eu já vi na minha vida? Dá até vontade de chorar. Pintor, ele pinta a casa o dia inteiro, de tarde ele toma um copo de leite. Está sendo muito mais agressivo para a saúde dele, antes ele não tivesse tomado. Ele toma o leite porque dá a sensação de frescor no estômago. Porém, quando o leite ele cai no estômago do trabalhador, e em contato com o produto químico, ele coalha na hora. E ele gera aquela gordura que impregna o produto químico no organismo do trabalhador. Ou seja, há uma contaminação muito mais aguda. Né? Tudo isso em virtude de exposição. Nós falamos aqui de fumaça. Não sei se alguém já viu um processo de solda. Aqueles fumos metálicos lá, eles são extremamente agressivos para a saúde do trabalhador. Produz também câncer ocupacional. Assim como os gases, né? Quem trabalha em postos de combustível. Vocês já viram um trabalhador de posto de combustível usar máscara, gente? Não utiliza de jeito nenhum. Quando, na verdade, ele deveria utilizar. Inclusive, a mudança que nós tivemos em legislação, que nenhum trabalhador de posto de combustível, ele pode utilizar toalha para secar as mãos. Tem que ser papel normal. E essa é uma mudança que trouxe a nova regra que diz respeito à segurança em postos de combustível. Eu nunca vi um frentista, por exemplo, utilizar máscara. O máximo que entrega por esse coitado é uma luva, né? Quando entregam. Ele deveria estar utilizando um creme de proteção chamado creme de proteção grupo 3. É o creme que vai trazer proteção para o trabalhador dentro dessa realidade aí.
Então, muito cuidado com os produtos químicos. Eles estão presentes em todos os segmentos, quer na forma de poeira, quer na forma de neblina, quer na forma de fumaça, na forma de névoa, na forma de gás, de vapor, eles estão presentes no ambiente de trabalho. Qual que é a obrigação do empregador? Proteger esses trabalhadores. Já que eu mostro para vocês qual que é a forma correta de se proteger um trabalhador. E aqui nós temos os riscos biológicos. Quem aqui que trabalha de faxineiro já tem um parente que trabalha de faxineiro? Empregada... Opa, deixa eu admitir a Júlia aqui. Empregada doméstica. Empregada na empresa que limpa banheiros coletivos. Essa trabalhadora, gente, ela está exposta a risco biológico. E nós temos um risco muito preocupante, inclusive, no nosso dia a dia. Inclusive, nós temos o hábito aqui, né, de usar a tecla do computador, que é um dos locais mais porcos que nós podemos ter. O pessoal usa a tecla do computador e não lava as mãos para comer uma coxinha, para comer um pedaço de bolo, né? E acaba tendo uma contaminação por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Não sei se alguém já sofreu dessa peste, dessa praga. O estômago do ser humano, ele só perde para o estômago do pato. Se você jogar uma aliança, jogar um anel e o pato engolir, ele vai devolver isso para você em forma de fezes. O estômago do ser humano, ele é muito semelhante ao estômago do pato. Se um cirurgião fazer uma cirurgia no estômago de uma pessoa e ele não utilizar o EPI de forma correta, ele vai fazer o quê? Ele vai ter queimadura de 3º grau. Por conta de quê? Por conta dos ácidos estomacais. Percebe que você consegue tomar Coca-Cola e devolve isso em formato de urina? Você pega aquele bife que está parecendo uma sola de chinelo, consegue comer e devolver ele em formato de massa? Porque os ácidos estomacais, eles são extremamente fortes para isso. Todavia, essa bactéria ela consegue sobreviver no estômago. Então, o médico ele vai fazer um diagnóstico, ele vai apurar que você está com essa bactéria e ele vai tentar fazer o tratamento à base de omeprazol e omepramix. Ele vai quase te virar pelos avessos para poder matar essa bactéria. Se ele não conseguir, ou se você tiver uma busca pelo médico tardia, essa bactéria vai fazer perfuração no seu estômago e vai virar câncer estomacal. Lembrando que a maioria dos cânceres estomacal não tem cura. Então, os pequenos hábitos nossos, que hábitos são esses? Quais são os lugares mais porcos que a gente tem, além do ambiente de trabalho? Podemos citar, inclusive, a nossa casa. O lugar mais porco que nós temos no nosso ambiente é dentro do carro. E percebe que nós temos aquele hábito de descascar uma fruta, comer dentro do carro, pegar uma bolacha, comer dentro do carro. Por que dentro do carro ele é extremamente agressivo? Porque combina temperatura com estofamento e outros gases que emanam da temperatura quando o carro está no sol. Então, há uma proliferação de bactéria considerável. Quer ver um lugar que é mais porco do que o seu banheiro? A tela do seu celular. Ela é extremamente porca, né? Tem uma concentração muito grande de bactérias ali. E lá no ambiente de trabalho não é diferente. Quando eu não trago a proteção efetiva para a trabalhadora, principalmente para aquela trabalhadora que limpa sanitários coletivos. O que a Justiça do Trabalho considera como sanitário coletivo? Aquele que é onde existe, como uso habitual, cerca de 50 a 60 pessoas diferentes. Isso é considerado banheiro de uso coletivo. Se essa trabalhadora consegue provar que ela limpa banheiro coletivo, é devido a esta trabalhadora, isso preconiza a súmula 448, o adicional de 40% de insalubridade para essa trabalhadora. Então, muito cuidado as pessoas que trabalham em serviços de limpeza dentro das empresas, e essa trabalhadora não está devidamente protegida, ou seja, não está utilizando uma máscara de proteção, não está utilizando um óculos de segurança, não está utilizando um avental de PVC, bota de PVC, luva de PVC, é devido a essa trabalhadora, segundo a súmula 448, 40% de adicional de insalubridade.
E não adianta falar para mim, ó, ela limpa lá o sanitário apenas 10 minutos. Porque a súmula 447 vai dizer que não existe tempo para contaminação. Ou seja, a intermitência é considerada atividade insalubre. Então, gente, essa trabalhadora tem esse direito. Qual outro trabalhador que está também exposto a risco de bactérias? Aqueles trabalhadores rurais, né, que trabalham lá ordenhando gado, que trabalham em contato com animais, porcos, frangos, né, peixes, que trabalham desossando, escarneando, fazendo sepultamento, fazendo parto de animais. Aqueles trabalhadores que trabalham com serviços de garis, serviços de rua, limpeza de ruas, né, estão expostos a bactérias, fungos, vírus. Trabalhadores que trabalham em ambientes da saúde, médicos, enfermeiros, veterinários, né? Todos esses profissionais estão expostos a riscos biológicos. E a risco ergonômico? Nós vamos ter aí uma participação de um profissional para falar a respeito de ergonomia. Todos os trabalhadores, praticamente na sua totalidade, estão expostos a riscos ergonômicos, né? Postura inadequada, repetitividade, trabalho em pé o dia inteiro. Nenhuma atividade ela pode ser executada em pé o dia todo, assim como ela não deve ser executada sentado o dia todo, e se assim for feito, precisa ter mecanismos de prevenção. Tudo isso nós precisamos levar em consideração os riscos ergonômicos. A temperatura que um ambiente ergonomicamente adequado, ela precisa estar em torno de 23 graus, a umidade relativa do ambiente precisa ser superior a 40%. Tudo isso se desencadeia para a questão do risco ergonômico. Correto? Muito bem. Sendo assim, eu preciso ter uma preocupação de proteger os meus trabalhadores. Então, se eu tenho que proteger meu trabalhador, veja no chat de vocês aí uma pergunta. Como proteger os trabalhadores? Vou dar 10 minutinhos para você me dar uma resposta nesse sentido, ou compartilhando aqui na tela, ou mandando no chat. Beleza? Como é que eu faço a proteção dos trabalhadores? Qual que é a forma correta de se proteger os trabalhadores? Tá aí a pergunta no chat de vocês aí. 10 minutinhos para vocês lá tomar uma água, voltar e responder para mim. Ok? Estou no aguardo aqui. Deixa eu descompartilhar minha tela. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Respondam aí para mim. Gostaria de entender como que vocês entendem que deva ser protegido esse trabalhador. Tá a pergunta no chat aí. Como proteger os trabalhadores?
Amanhã vai chiar. Viu bem? Amanhã vai cair jato. Pode esperar, amanhã vai cair jato. Nossa. Você faz que não está forte, você vê que frio mais doido. O colchão? Toda
Muito bem, pessoal. Chegando às contribuições. E a pergunta foi como proteger um trabalhador. Professor, Oi? o que eu escrevi lá tá aparecendo para você? Deixa eu ver o Tati. Eu acho que não. Tá assim, se diz a sua principal finalidade é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador? Isso? Isso. Tá assim. Ah, mas então tá certo. É que eu achei que não estava aparecendo, que não tá aparecendo as iniciais do nome meu, só dos restos dos alunos. Não, perfeitamente. Então tá Perfeitamente. jóia. Tá tranquilo aqui, certo? Luana contribuiu aqui. Oferecer as devidas orientações sobre os riscos de fornecer. Perfeito, perfeito. Tá chegando as mensagens aqui, muito bom. Por que eu estou perguntando isso para vocês, gente? Porque esse é um dos assuntos mais desgastantes dentro do cenário do trabalho. Toda vez que a gente tem uma perícia, toda vez que tem uma reclamação trabalhista, o bendito do EPI tem que estar envolvido no meio. Porque o advogado não é bobo, né, gente? Primeira coisa que ele vai perguntar para o trabalhador se ele recebia informações a respeito do risco e se ele era protegido a respeito disso. Então, quando eu perguntei para vocês a respeito de qual que é a forma correta, isso aí, o Diego, muito bom. Qual que é a forma correta de se proteger um trabalhador? Quem vai nos nortear, quem vai nos dar a orientação é exatamente a NR6, norma regulamentadora número 6, deixei no chat de vocês aí. E ela é uma norma que vai contra ela mesmo, porque conforme muito bem coloca aí a Elisa, acho que foi a Cláudia que colocou também nesse formato, deixa eu conferir aqui. Isso a Cláudia colocou lá, fornecendo os EPIs. O Marcelo também colocou dar orientações sobre os riscos do ambiente. Então essa norma, por que ela vai contra ela mesma? Porque é uma norma que fala de EPI. Todavia, ela diz que o EPI não é a primeira camada de proteção do trabalhador. Ora, se ela não é a primeira camada de proteção do trabalhador, qual é então? A primeira camada de proteção de um trabalhador são medidas administrativas. Que medidas administrativas são essas? Informações, treinamentos, processo seletivo. E que isso implica? Contrate a pessoa certa para o lugar certo. Essa é a primeira noção que nós temos que ter. Não adianta colocar uma pessoa de pele clara para trabalhar na frente do calor. Mesmo eu dando EPIs para ela, eu vou adoecer essa trabalhadora ou esse trabalhador. Então, a primeira camada de proteção é a camada administrativa. Treinamento e conscientização dos trabalhadores. Informação sobre os riscos. Essa é a primeira camada. Qual que seria a segunda camada de administração, de proteção para o trabalhador? Nós temos aqui medidas administrativas. Em segundo lugar, segundo nos prescreve a NR6, seriam as medidas de proteção coletiva, ou seja, os EPCs. Por que os EPCs? Porque eles têm a capacidade de fazer a proteção do todo, ou seja, do coletivo. E aí nós podemos citar alguns exemplos, né? Fitas zebradas, guarda-corpos, sinalização de segurança, tudo isso faz parte dos EPCs. Tapa-polia, né? Luz de emergência, chuveiro lava-óleos, extintores, esses são os EPCs. Para, em último lugar, se discutir a respeito do EPI, Equipamento de Proteção Individual. Por que esse desafio ele é colocado à prova a todo tempo? Nenhum trabalhador pode ser posto no seu ponto de trabalho
ser colocado no seu posto de trabalho sem a devida proteção. Só que dependendo da proteção, ela acaba virando uma arapuca para o trabalhador. Pensa um trabalhador que você vai colocar uma luva para ele num torno. E se essa luva enroscar no eixo helicoidal do torno, você tem um trabalhador morto ali, porque esse eixo vai puxar o trabalhador, vai puxar a luva do trabalhador, vai enroscar a mão dele, vai ter um engastamento ali. Então a equipe técnica, juntamente com a CIPA, precisa ter uma definição muito clara de qual EPI entregar para os seus trabalhadores. Não é qualquer EPI. Não basta passar na loja da borracha e sair comprando EPI para todo mundo. E quando fizer a doação do EPI, porque a norma fala que esse EPI tem que ser doado gratuitamente. Se tem que ser doado gratuitamente, o empregador pode cobrar o EPI do funcionário, gente? O que vocês acham? O que vocês imaginam aí? Não, não pode cobrar, a não ser que seja por mau uso e acontece de quebrar o EPI. Perfeitamente, Jaciene, perfeitamente. Se esse trabalhador ele foi treinado, se ele foi treinado quanto ao uso correto, guarda e conservação, se ele extraviar esse EPI, aí tudo bem, pode ser descontado dele. Caso contrário, não, em hipótese alguma. Gente, eu tive absurdo de uma empresa ligar para mim e perguntar se o exame de eletrocardiograma, encefalograma que o motorista, por obrigação, tem que fazer, se é ele mesmo que tinha que pagar, que eles não iam pagar, não. Tudo decorre do ônus do empregador. Essa conta é para o empregador, a obrigação de proteger o funcionário é do empregador. Então, não pode ser descontado do trabalhador. Todavia, o trabalhador precisa ser treinado. A NR6, lá no item 6.6.1, diz que o trabalhador precisa ser treinado. Só que ela diz também que o trabalhador precisa ser orientado. Tem diferença entre uma coisa e outra, gente? O que vocês acham? A pessoa ser treinada e ser orientada. Tem diferença nisso? Eu acho que tem, professor. Em qual sentido? Questão de orientação, chega e te dá uma informação, mas não te dá um treinamento correto de como usar essa informação. Perfeito, perfeito. Então, o legislador dividiu. Orientação é você cobrar a todo momento. Treinamento é você fazer periodicamente. De quanto tempo eu faço treinamento na minha empresa? A respeito de EPI, pelo menos de 3 em 3 meses. E orientação? Eu oriento todos os dias quando há necessidade, porque a norma fala cobrar do seu trabalhador. Sabe qual que é o grande erro das empresas? Entrega aquela bendita daquela ficha de EPI, anota o EPI e ainda na cara de pau escreve assim, vocês já devem ter passado por isso. Recebi e fui orientado quanto ao uso correto. Onde é que está escrito que você orientou o trabalhador? Não basta estar escrito na ficha. Tem que ter treinamento, tem que ter orientação, tem que ter evidências nesse sentido. E a falta do uso de EPI, gente do céu, mas traz cada arranca-rabo, mas traz cada multa pesada no ambiente de trabalho que vocês não têm noção. Quando este camarada aqui que eu vou compartilhar com vocês, ó, só um minuto que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é sagrado no ambiente de trabalho. Deixa eu buscar ele aqui. Só um minuto. Isso aqui é o coração da gestão da empresa. Deixa eu mostrar para vocês, fazer esse compartilhamento. Compartilhar. Tá aqui, ó. Apareceu para vocês aí esse registro, essa ficha de registro de equipamento de proteção individual? Apareceu? Apareceu sim. Muito bem. Gente do céu, tomem muito cuidado. Opa, deu um probleminha aqui. Tomem muito cuidado com essa ficha de EPI. Por quê? Porque isso aqui é cobrado a todo momento, não só pelo Ministério do Trabalho, como pela Previdência Social. Cuidado para não manter isso daqui em dia. Primeira coisa, eu preciso fazer a identificação do trabalhador, a função que ele ocupa, o número do registro dele, o setor que ele trabalha e quando é que ele foi admitido. Essa informação aqui ela é extremamente primordial,
Por que ela é primordial? Hoje é 23, né? 23/6/2020. A grafologia diz que a nossa psicologia está intimamente ligada com a nossa escrita. Então não fica observando o que é que eu estou escrevendo não, viu? Dia que você está bem, a escrita sua está uma belezinha, né? Então vejam bem, essa ficha aqui, gente, eu vou fazer essas identificações, vou identificar o empregador, mas por que eu disse que é importante a gente ficar atento a isso aqui, ó? Data de admissão. Porque nenhuma empresa faz isso aqui, ó. Eu até fiz questão de deixar essas datas para mostrar para vocês. Controle de periodicidade. Se você entregou um protetor auricular para o trabalhador, proteger-se do ruído, anote o CA dele, a assinatura do empregado e a data que ele devolveu. Esse campo diz respeito à devolução do EPI, certo? O problema, quando chega numa perícia, a empresa ela perde o processo trabalhista? Porque o perito ele anota isso daqui, ó, de quanto em quanto tempo a empresa fez a troca do EPI. A NR6, ela não deixa claro essa troca, mas as literaturas técnicas, ela fala que um protetor auricular tem que ser trocado pelo menos de 3 a 6 meses. Se a empresa não fizer isso, gente, não adiantou nada dar o protetor para o camarada. Ele deu este ano e só foi trocar lá no fim do ano. No momento da perícia, o trabalhador vai ganhar. Por quê? Porque não se observou a questão da periodicidade. Muito cuidado com isso. Todos os EPIs precisam ter trocas periódicas. Ah, mas o EPI do trabalhador ainda está bom. Se está bom, você vai lá. Por isso que é importante você ter um controle muito preciso, quer através de uma planilha, quer através de um software, quer através de um sistema, mas mantenha essa periodicidade em dia. Você vai lá no trabalhador e fala assim para ele, deixa eu dar uma olhadinha no seu protetor auricular. Se ele estiver em dia, você simplesmente vai anotar aqui novamente. Perceberam como que faz isso, gente? Por quê? Porque o trabalhador, se ele está fazendo, vamos imaginar aqui que a reclamação trabalhista dele gira em torno de ruído. Ruído garante ao trabalhador, não quis escrever aqui, garante ao trabalhador 20% de adicional de insalubridade, certo? 20%. 20% em cima de quê? Do salário mínimo. Esse 20% de insalubridade no salário mínimo vai refletir em férias, 13º salário, certo? Nas extras e tudo mais. Só que o trabalhador, quando ele ingressa na justiça, é de direito dele receber os últimos 5 anos. Então, um trabalhador que ele entra na justiça comum, fazendo reivindicação de adicional de insalubridade, um trabalhador ele vai levar em torno, somente pelo risco médio aqui, daí em média esse computa aqui, gente, 60, 80 mil reais a título de indenização. É muito dinheiro, né? É suficiente para quebrar aí uma pequena empresa, aí, principalmente nessa época de pandemia. Então, esse toque eu dou em vocês, gente. Por quê? Porque vocês, mas a gente não é da segurança do trabalho. Eu sei, mas vocês são os administradores. Administrador, o próprio nome diz, são aqueles que deverão ficar atentos a essas realidades administrativas aí. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo isso para vocês? Perfeito. Muito bem. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Só um minuto. Eu não vou montar grupo na sala. Quero que vocês mesmos montem o seu grupinho. No máximo, 3 alunos aí. Certo?
Monta um trabalhinho para mim a respeito de NR6 no PowerPoint. NR6 PowerPoint. Para a gente fazer uma apresentação na aula que vem. Vocês podem, inclusive, utilizar da criatividade. A gente não montou no PowerPoint, não. Nós fizemos um pequeno vídeo. Nós gravamos um vídeo. Eu aceito como apresentação. Vai da criatividade de vocês. Correto? Para quando isso, professor? Próximo encontro nosso, que deverá ser a semana que vem. Tá tudo bem para vocês? Compreendido? Esse trabalhinho valerá avaliação de indicador. Ok? Eu somo ele mais a síntese da NR5 e nós já temos lá a avaliação de um indicador. Correto, meus amigos e minhas amigas? Tudo bem para vocês? Se quiserem aproveitar esse tempo que nos resta até as 22 para tocar o barco aí, fiquem à vontade. Eu vou fazer a nossa chamada de comum, né? Deixa eu abrir meu sistema acadêmico aqui. E faça sintetizado. Não precisa colocar tudo aquilo perfeitamente. Vou compartilhar com vocês no grupo esse slide aqui. Ok. Está abrindo meu sistema aqui. Eu fiz uma caca aqui que a minha senha deu errado. Vamos lá novamente. Rafaria. E vocês vão lá, porque eu sei que vocês estão doidinhos para comer aquela fava com beiço de porco que está do almoço aí, né? Pode esquentar e mandar bala, não tem problema não. Pega nada não. Vai para cima. Ou vocês nunca comeram essas coisas? Fava com linguiça, fava com beiço de porco, fava com joelho de porco e tomate. Pensa no trem bom. Deixa eu abrir minha chamada aqui. E que vocês parecerem que em Paraíso a gente faz por aqui. Vamos lá. Ana Flávia. Ana Flávia está por aí? Camila. A Camila está aí, peraí. Opa, desculpa, Camila. Não, imagina. Cláudia, né? Eu vi que ela está aí. Presente. Daiane, eu sei que está. A Denise hoje faltou, né? Não vi buia da Denise por aí. Denise, por onde anda você? O Diego Danto, eu vi que está aí. A Elisa está. Emerson, não ouvi mais. As duas Gabrielas eu vi que estavam aí, tanto a Albertina quanto a Gabriele. Certo? Gisele disappeared. Isadora. Jaciene, eu vi que está. A Jennifer. Não. Jordânia. Se tiver, dá um grito no chat aí, viu? Júlia. Júlia está presente? Opa, tô aqui. Quem que respondeu? A Júlia? Luana Monteiro. Eu vi que a Luana está aí. Lucas, não. Luiz Felipe. Marcelo, eu vi que está aí. O Marcelo Henrique. Não. Maria Rita. Eu vi que a Maria entrou. Maria, você está por... Professor, pois não? A Maria, ela entrou, mas deu problema no computador dela. Ela não conseguiu acessar de novo depois. Quem? A Maria. A Maria. Não, perfeito. Botei presença para ela aqui. Marine. Matheus Henrique. Rejane. Eu vi que a Rejane estava por aí, não tá? Acho que estava sim. Certo. A Tatiane, eu vi que está presente. E é isso. Pessoal, que Deus os abençoe. Uma noite abençoada para vocês. Fiquem nessa proposta do trabalhinho que passei para vocês. Muita tranquilidade. Grupo até de 3 personagens aí.
confabulem aí, ver o que vocês podem montar, usem a criatividade, certo? Deixa eu ver quem está me chamando no chat aqui. Acho que é a Daiane, deixa eu só ver aqui. E vou compartilhar lá no grupo com vocês. Ah, Daiane, perfeitamente, Daiane. Vou botar a presença para a sua pessoa aqui. Fique tranquila. Fique em paz. Então, a Daiane... Sim, Daiane, coloquei presença para você. Muito bem, muito bem. Vamos ficando por aqui. Vocês também vão ficando por aí, porque vamos... Pode ser lá na outra semana, tá? A prazo de entrega lá, eu acho que nós teremos aulas lá na semana, segunda-feira que vem. Então tem um prazo bom para vocês aí, de maneira bem simples, bem resumida, de maneira que não gere desgaste para vocês. Vamos evitar a fadiga, né? Certinho? Boa noite, pessoal. Então bora lá cuidar da atividade aí. Uma boa janta para vocês, um bom descanso aí.